Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão voltado para questões anteriores. Dessa vez eu coloquei somente questões do Enem para vocês se prepararem para uma futura prova. Então vamos começar. A primeira questão, vamos ler? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Resumindo esse primeiro parágrafo aqui, dependendo da quantidade de açúcar que a pessoa tiver no sangue, esses hormônios vão atuar de forma diferente. Então, vamos para a pergunta. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a. Pessoal, a questão fala sobre um indivíduo que está com hipoglicemia. O que isso quer dizer? Hipoglicemia, glicemia vem de açúcar e hipo vem de pouco, ou seja, essa pessoa está com pouco açúcar no sangue. Então, o que o corpo vai fazer para resolver esse problema? Bom, nós temos um órgão essencial no nosso corpo que se chama pâncreas. O pâncreas, ele produz dois hormônios importantes, que é a insulina e o glucagon. Esses hormônios, eles atuam de forma diferente. Então, o que acontece? Se a pessoa, foi até um exemplo que a gente deu em sala, se a pessoa ela está alimentada, se ela acabou de almoçar, se acabou de jantar, se ela comeu alguma coisa tarde, isso quer dizer que ela está alimentada, ou seja, ela está com açúcar no sangue. Então, isso quer dizer que o nível de açúcar no sangue aumentou, porque ela acabou de comer, certo? Então, qual vai ser o hormônio liberado pelo pâncreas? A insulina ou o glucagon? Pessoal, quando ela está alimentada, quando ela está com açúcar no sangue, tá tudo ok, né? O hormônio que vai ser liberado é a insulina. Qual que é o papel da insulina? A insulina vai pegar o açúcar que está no sangue e vai colocar dentro das suas células. Por quê? Porque o lugar do açúcar não é no sangue. O lugar desse açúcar que você comeu, né, que você ingeriu pela alimentação, o lugar dele é dentro das células. Para quê? Para que as células possam produzir energia, para elas poderem fazer respiração celular. Então, a insulina, ela vai retirar o açúcar do sangue e colocar dentro das suas células para suas células fazerem energia. Então, a insulina retira o açúcar do sangue para colocar na célula. Agora, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que vou mudar o exemplo. Se a pessoa ela ficou muito tempo sem se alimentar e não tem nada para comer no momento, o que o corpo dela vai fazer? Bom, se a pessoa não ingeriu nada, se ela não comeu nada, o corpo vai ter que tirar açúcar de algum lugar, concordam? Porque o seu corpo precisa. Então, qual vai ser o hormônio liberado pelo pâncreas nesse caso? Vai ser o glucagon. O que o glucagon vai fazer? Ele vai atrás da sua reserva de açúcar primeiro. E aonde nós temos uma reserva de açúcar? Lá no fígado. Nós temos uma reserva de açúcar chamada de glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo, é um tipo de açúcar bem grandão, uma molécula bem grandona. Então, esse glucagon que sai do pâncreas, ele vai lá no seu fígado, vai fazer a quebra do glicogênio e depois que acontece essa quebra, esse açúcar vai ser disponibilizado no seu sangue para que aquela baixa de açúcar
seja resolvida, né? Então, são dois momentos distintos. Quando a pessoa está alimentada, quando ela tem açúcar no sangue, o hormônio que vai atuar vai ser a insulina. Se a pessoa ficou muito tempo sem se alimentar e precisa de açúcar, aí o corpo, o seu pâncreas, vai liberar o glucagon e esse glucagon vai atrás da sua reserva de açúcar que está lá no seu fígado, que é o glicogênio. Então, são hormônios que a gente fala que são antagônicos, eles atuam de forma diferente. Voltando para a nossa questão, só lembrando, pessoal, tem questões que a gente consegue resolver de forma direta, não precisa ficar analisando todas as alternativas. Se você já sabe a resposta, você já pode marcar. Se você não souber, aí você tem que ir por eliminação. Então, olha o que a questão diz. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, pessoal, hipo quer dizer pouco. Então, a pessoa está com pouco açúcar no sangue. Então, se está faltando açúcar, qual vai ser o hormônio liberado pelo pâncreas? Vai ser a insulina ou o glucagon? Nesse caso, vai ser o glucagon, porque está faltando açúcar no sangue dessa pessoa. Então, o glucagon vai ser liberado do pâncreas, vai lá no fígado, vai quebrar o glicogênio e assim pode disponibilizar o açúcar para poder estabilizar a quantidade desse açúcar. Então, qual seria a resposta? O que vai acontecer? O corpo tem que dar um jeito, né, de estimular o quê? A utilização do glicogênio. Só lembrando, gente, que glicogênio é açúcar, não é lipídio, como todo mundo pensa. Então, glicogênio é um açúcar, é um tipo de polissacarídeo. Essa aula a gente falou sobre todos esses assuntos lá na aula de carboidratos. As outras alternativas não têm muito a ver. Por exemplo, a letra A fala sobre fermentação. Quando a gente fala de fermentação, é um processo que acontece na falta de oxigênio, né, para o organismo produzir energia. Quando um organismo ele faz fermentação, ele não consegue produzir uma grande quantidade de energia, como acontece na respiração celular. Então, fermentação é um processo muito mais simples e não tem nada a ver com a questão. Letra B, metabolizar aerobicamente a glicose. Não é o caso, porque a pessoa não está alimentada, como é que ela vai metabolizar a glicose? Também não faz sentido. Letra C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Pessoal, aminoácido é aquela parte menorzinha das proteínas, é o que formam as proteínas. E ácidos graxos tem a ver com lipídio, então são duas coisas diferentes. Letra D, transformar ácidos graxos em glicogênio. Tá misturando de novo. Ácido graxo tem a ver com lipídio e glicogênio é açúcar. Então, são duas coisas distintas. E letra E, que é a nossa resposta, estimular a utilização do glicogênio. Só lembrando, onde a gente consegue encontrar esse glicogênio principalmente? É no fígado. E qual vai ser o hormônio responsável por quebrar esse glicogênio? Vai ser o glucagon, que sai lá do pâncreas. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos, ou seja, gordura de uma forma geral, esses lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, ou seja, a famosa bile, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos biliares ou bile, atuam no processo de modo A. Pessoal, função da bile, o que ela faz? Quando a gente ingere gordura, o nosso corpo ele não vai quebrar de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma rápida. O nosso corpo não vai quebrar essa gordura através de enzimas logo de cara. Não. Primeiro,
o nosso corpo ele vai utilizar a bile, que é também chamado, né, de ácidos biliares. Então, quando a gente se alimenta de alguma coisa que tem gordura, lá perto do fígado tem uma bolsinha logo abaixo que nos desenhos que a gente vê, né, eles costumam pintar de cor verde, né, que é a bile. Então, o fígado produz a bile, só que ela vai ser armazenada nessa vesícula que eu falei para vocês, que é a vesícula biliar. E aí, quando a gente se alimenta de gordura, quando a gente come gordura, o que acontece primeiro não vai ser a digestão dessas gorduras, não. O que acontece primeiro é uma emulsificação. De uma forma fácil para a gente entender, é como se a gente pegasse uma gota de gordura grande e essa bile desse uma pequena dissolvida, como se soltasse melhor essa gota de gordura, dividindo essa gota grande em partes menores. Para quê? Para facilitar a digestão dessa gordura. Então, primeiro não acontece a digestão por meio de enzimas, não. A primeira coisa que acontece é a emulsificação. Essa emulsificação é como se fosse um detergente, é para soltar essa gordura um pouco, para facilitar as enzimas agirem. Então, tá perguntando aqui qual que é o papel da bile e qual seria a resposta? Elas agem como detergentes. Então, um agente que tem a função de emulsificar, de agir como um detergente, isso não quer dizer digestão, quer dizer que vai facilitar o processo de digestão. As outras respostas não têm muito a ver com a questão. A primeira, hidrolisar os lipídios. Isso quer dizer que vai digerir. Primeiro não vai digerir, primeiro vai emulsificar. A letra C está falando tornar os lipídios anfifílicos. Está falando aqui que os lipídios vão ter uma parte polar e uma parte apolar. Está errado. Quem tem essa característica de ter uma parte polar e a outra apolar? Nós temos um exemplo aí na biologia que são os fosfolipídios, né? Que formam a nossa membrana plasmática das nossas células. Então, é isso aí que tem um caráter anfifílico. Letra D está falando promover a secreção de lipases. Lipases são enzimas que digerem lipídios, não é o caso. E a letra E está falando estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Está falando que vai facilitar essa gordura a passar pelo intestino, também não tem a ver. Então, toda vez que a questão falar de bile, vocês vão lembrar que a bile tem a função de emulsificação de gorduras. E lembra, a bile ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ok? Vamos para a próxima questão. Lembrando que todas as questões eu tirei de um site das questões do Enem, tá? Então são questões anteriores aí. Próxima. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Pessoal, olha só que questão interessante. Essa questão já caiu várias vezes de formas diferentes. Essa questão está falando do processo de osmose. Bom, vou dar um exemplo aqui para facilitar, um exemplo que a gente usa no dia a dia e que eu já comentei em sala com vocês. É o exemplo da salada, né, da folha de alface. Quando a gente tempera muito, né, a folha de alface, quando a gente joga muito sal, muito tempero, depois de um tempo, o que que acontece com essa salada, né, com essa alface? A água que estava dentro da folha de alface, ela sai dela. Ou seja, essa salada ela fica desidratada. Por quê? Porque a gente colocou muito sal nela.
Para resumir, o que seria o processo de osmose? Toda vez que vocês virem uma questão a palavra osmose, vocês têm que lembrar de água. Porque osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, o exemplo da folha de alface que eu falei com vocês. Aonde que está mais concentrado? Aonde que tem mais soluto? Outro termo, né? Aonde que vai ter mais sal? Dentro da folha de alface ou fora da folha de alface, que é onde você jogou o sal? Fora da folha de alface. Ou seja, a água vai atrás de onde está mais concentrado. Nesse caso, como do lado de fora está mais concentrado, que foi aonde você jogou o sal, a água sai da folha de alface e vai para fora. Por isso que a folha de alface desidrata. No caso da carne, que é o que a questão está pedindo, o que acontece aqui? Quando você joga sal na carne, vocês percebem que ela desidrata, né? Mas aqui tá falando o seguinte, tá perguntando o que acontece com essa água. Olha a resposta. Resposta letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular, que foi onde a pessoa, né, jogou o sal, a grande concentração de sal que estava no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas, ou seja, a água sai de dentro e vai para fora, por isso que a carne ela fica desidratada. Só que aí tá perguntando, né, o que isso tem a ver com conservação? Pessoal, se a carne ela tem várias bactérias e se a gente joga sal ali, isso quer dizer que a água que está dentro das bactérias e que mantém essas bactérias vivas, elas vão desidratar e aí a gente não vai a gente não vai estragar essa carne com maior facilidade. Por quê? Porque as bactérias vão ficar desidratadas, elas vão morrer e não vai ter nenhum processo ali naquela carne. Então, isso acaba conservando esse alimento por mais tempo. Então, resumindo aqui, essa questão está falando de osmose, passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. No nosso exemplo, esse meio mais concentrado é onde tinha mais sal. Então, vamos para a próxima questão. Outra do Enem. Pessoal, essa questão aqui, eles colocaram um texto enorme, um texto grande para poder assustar quem estava fazendo a prova. Então, vamos lá. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Vocês lembram de qual processo, gente? Fotossíntese. Os elétrons são excitados, lembra da fase clara da fotossíntese? Os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares, que no caso a fabricação de açúcares vai ser só na fase escura. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, ou seja, esse processo de absorção vai ficar mais eficiente. Isso que a questão está querendo dizer. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento de transporte de elétrons. Percebam que aqui o tempo todo a questão está falando da fase clara, que é o momento que a planta, né, os pigmentos, absorvem a energia luminosa e esses elétrons ficam pulando lá dentro, produzindo o quê? ATP e NADPH. Mas vamos ver o que a questão diz. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o quê? A questão ela contou uma historinha, contou
um funcionamento, né, de como funcionam esses nanotubos de carbono. Na verdade, você nem precisaria conhecer a fundo, você precisaria ter uma noção geral do processo de fotossíntese. E a questão o tempo todo está falando de absorção de luz. Se você soubesse o sinônimo de luz aí, você já acertaria a questão. Então, qual seria a resposta? O que tem a ver com absorção de luz? A absorção de fótons. Lá na aula de fotossíntese, eu coloquei lá na fase clara que quando a clorofila está absorvendo a energia luminosa, a luz, eu falo que é a absorção de fótons. Lá na matéria de física, vocês estudam melhor o que seria fótons. Mas só tem essa resposta, as outras não poderiam ser. Por exemplo, utilização de água não tem a ver com absorção de luz. Formação de gás oxigênio. Lembra que o gás oxigênio ele vai sair do processo. Letra D, proliferação de cloroplastos, não tem nada a ver com a questão. E letra E, captação de dióxido de carbono, que é o CO2. Isso aí acontece lá na fase escura. E a questão só fala da fase clara. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão também é outra que tem um texto que assusta, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Olha como ela começa. A reação em cadeia da polimerase PCR é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases adenina e timina e três entre as bases guanina e citosina. Pessoal, essa questão não precisaria nem de um conhecimento tão aprofundado. Por quem estudou, né? Quem tiver estudado o assunto já iria saber que entre adenina e timina são duas pontes de hidrogênio e entre guanina e citosina seriam três pontes de hidrogênio, né? Mas a questão aqui já está dando o número para vocês. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. A questão aqui está querendo te enrolar, está querendo te deixar nervoso, mas eu vou te dar o passo a passo aqui como é que resolve. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento de temperatura na reação de PCR? Primeiro, você não precisa saber o que é PCR. Segundo, a quantidade de pontes de hidrogênio entre essas bases, a questão já está te dando. O que ela está pedindo aqui? Pessoal, se uma molécula de DNA tem muita guanina e citosina, quer dizer que a gente vai ter, por exemplo, 3 pontes de hidrogênio, mais 3 pontes de hidrogênio, mais 3, mais 3. Ou seja, se o DNA tiver muita guanina e citosina junto, você vai contar essas pontes de 3 em 3. Agora, se eu pego uma fita de DNA que tem muita adenina com timina, percebam que vai ser diferente. Por exemplo, se tiver muita adenina e timina, vai ser 2 pontes de hidrogênio, mais 2, mais 2, mais 2. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil de romper? O que é mais fácil de desnaturar? Uma fita que tem muita guanina e citosina, ou seja, você conta de 3 em 3, ou uma fita que tem mais adenina e timina, que você conta de 2 em 2. Qual que é mais fácil de quebrar? A que tem mais pontes de hidrogênio ou a que tem menos pontes de hidrogênio? O que é mais fácil de quebrar é que tem menos pontes de hidrogênio, vai ficar mais fácil de separar essas fitas, concorda comigo? Então, na resposta, você vai ter que verificar a fita que tem mais adenina e timina.
porque a gente conta de 2 em 2. Tem poucas pontes de hidrogênio nessa fita. Então, vamos perceber aqui, ó. Vou só pegar o laser para eu apontar para vocês. Olha a letra A. Vamos ver quantas duplas de timina e adenina tem? Vamos contar aqui, ó. 1, 2. E o restante é tudo guanina e citosina. Pessoal, essa fita é mais difícil de se romper. Vamos ver a segunda aqui, ó. Aqui, ó, timina e adenina, timina e adenina, timina e adenina. Tem 3 duplas aí de timina e adenina. Vamos ver a próxima. A letra C, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui tem mais adenina e timina, ou seja, 2 pontes em cada, do que guanina e citosina. Então, pode ser uma alternativa, porque a fita ela vai ser mais fácil de se romper. Vamos ver nas outras? Tem 1, 2, 3, só 3. E o restante é tudo guanina e citosina, então é mais difícil de se romper. Vamos ver a letra E. Tem 1, 2, 3, 4. Qual dessas fitas tem mais adenina e timina e que vai ficar mais fácil de se romper? Letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quase a fita inteira é feita de adenina e timina, então ela é mais fácil de ser desnaturada, mais fácil de ser rompida. Então, por isso que a letra C é a nossa resposta. Próxima questão. Essa questão fala da membrana plasmática. Vamos lá. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Pessoal, vamos relembrar. Aqui nós temos a membrana. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a parte polar da membrana plasmática. É a parte que tem afinidade com a água. Enquanto esses tracinhos aqui, ó, essas perninhas, essa é a parte apolar da membrana plasmática. Só com esse conhecimento, eu acho que você já mataria a questão. Então, a questão está perguntando qual que é a característica da membrana. Letra A está falando que ela é polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Não é, porque ela tem as duas partes, tem a parte polar e a apolar. Letra B, apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa, também está errado, porque ela não é só apolar, ela também é polar. Letra C, anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases. Não tem nada a ver ácido e base aqui, porque a membrana plasmática ela é feita de fosfolipídios, então tem a ver com o lipídio. Letra D, insaturada, ou seja, possuem duplas ligações em sua estrutura. Essa letra D não está totalmente errada, ela realmente tem umas perninhas aqui com dupla ligação insaturada, mas só está falando de uma parte da membrana, não está falando dela por inteiro. E a letra E, que é a nossa resposta, anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, e outra hidrofóbica, que tem fobia da água. Então, ela tem as duas partes. Próxima questão, essa aqui fala de organelas. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, a questão fala de proteína.
Lembra da aula de organelas? Toda vez que a questão falar de proteína, você pode pensar de duas formas. Nós temos o ribossomo, que é a estrutura, é a organela responsável pela síntese de proteínas. Só que esses ribossomos, eles podem estar soltos no citoplasma ou podem estar aderidos a uma organela. E essa organela é qual? É o retículo endoplasmático rugoso. Então, é o retículo rugoso. Então, olhem aqui na imagem. Aqui nós temos o núcleo. E logo aqui do lado, ó, eles colocaram um retículo rugoso, que é a organela que tem vários ribossomos grudados, aderidos, e que vai ter síntese de proteínas ele também. Só lembrando que essas proteínas que são feitas aqui, elas vão ser enviadas para fora da célula para ter alguma função. Então, vai atuar junto com o complexo de Golgi que a gente já estudou. A questão está querendo saber, dessas 5 aqui, qual delas vai produzir mais proteína? Aquela que tiver mais retículo rugoso, que no nosso exemplo é a número 4. Então, ó, número 1, ó, quase não tem retículo rugoso, então aqui vai ter uma baixa quantidade de proteínas. Na número 2 e 3 já é uma quantidade razoável e na 4 a gente tem bastante retículo rugoso, ó. Então, isso quer dizer que essa célula faz muita proteína e é o que a questão está pedindo. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, no privado, que fica mais fácil de responder. Estudem, revisem e na próxima aula a gente continua com o assunto de bioquímica. Bons estudos e até a próxima!